vamos falar como transformar um simples atendimento em vendas. Como assim, Amanda? Atender não é vender? Se eu estou atendendo, eu não estou vendendo? Não necessariamente, né? Muitas vezes você atende pessoas, você até vende, mas você vende muito menos do que você poderia vender se você soubesse as estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Então, por mais que você venda, você tá ali atendendo aquela pessoa que já veio buscando uma solicitação. Ela já chegou no seu pet shop querendo dar um banho, ela já chegou querendo fazer uma tosa. Agora, diferente quando essa pessoa ela chega com essa solicitação, mas aí através de um processo você consegue vender muito mais, né? É exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos falar sobre processo de vendas. Vamos falar sobre um atendimento que no final gera vendas. Agora, não adianta eu vir aqui e falar para vocês só sobre a venda em si, ou sobre técnicas de vendas, enfim. Peraí que eu vou ensinar vocês aqui uma coisa que vai te ajudar, vai alavancar sua venda e tudo mais. Não é a minha ideia aqui hoje. Até porque quando a gente está falando em venda, a venda, ela não é milagre. Venda não é surpresa. Venda não nossa, meu Deus do céu, que surpresa, como eu vendi esse mês, né? Caracas, eu vendi muito esse mês. Obrigada, meu Deus, as minhas vendas explodiram. Não. Venda é consequência de uma ação, consequência de campanhas, consequência de processos. Então não adianta eu vir aqui e trazer para vocês técnicas de vendas só, porque as técnicas de vendas elas ajudam sim para que você aumente momentaneamente as suas vendas. Mas o que acontece? Beleza, eu vou lá, eu aplico uma técnica de venda e dá certo, mas eu não consigo vender com frequência. Eu não consigo vender a longo prazo, eu não consigo ter uma constância nas minhas vendas. Eu vou lá, faço uma açãozinha, aumento um pouquinho, daqui a pouco aquela paradeira de novo. Vou lá, faço outra açãozinha, vendo mais um pouquinho. É isso que acontece quando a gente foca só nas técnicas de vendas. Então o que eu vou trazer aqui para vocês é um script completo, para que você entenda exatamente onde está o seu erro e por que você não vende o quanto você gostaria. E principalmente, se você não tem pet shop ainda, mas você está aqui assistindo essa live, você ainda não abriu o seu negócio, é fundamental você assistir essa live até o final, porque nessa live você vai aprender como fazer do jeito certo, né? Para que você não fique batendo a cabeça, e depois você vai falar, poxa vida, se eu soubesse disso antes, né? E aí, gente, o negócio é o seguinte, tentar vender, tentar ter uma frequência na venda sem processo é a mesma coisa que você chegar no primeiro momento, no primeiro contato que você tem com alguém, você simplesmente foi lá, conheceu alguém, você conheceu alguém que te interessou, você gostou, teve uma troca de olhares e tudo mais, e aí você simplesmente chega para essa pessoa e fala, oi, tudo bem? Quer casar comigo? A pessoa fala, hã? Cara, como assim quer casar comigo? Eu acabei de te conhecer. Quando você vende sem processo, você está pedindo o seu cliente em casamento sem antes nem conhecer, sem antes nem namorar, sem nem dar uma flertada. Meu Deus do céu, flertada, vou entregar a minha idade aqui. Mas basicamente é isso, é você chegar para a pessoa e dizer, oi, tudo bem? Você quer casar comigo? Você acabou de conhecer. Gente, tem que rolar uma paquera, entendeu? Vocês têm que se conhecer, tem que entender se tem se vocês têm as mesmas ideias, enfim, conversar, né? Entender quais são os planos dessa pessoa para o futuro, quais são os projetos, ver se bate com os seus, namorar, para depois casar, não é mesmo? Então, cada vez que você tenta vender sem processo, é isso que você está fazendo. Você está pedindo o seu cliente em casamento, sem nem conhecer ele. Por que isso é um grande erro de muitas empresas, tá, gente? Empresas grandes até cometem esse erro.
E eu vou só tomar um gole aqui e vou explicar. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas só querem o quê? Vender, 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 venda, 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 venda. Só quer vender, ela só fica falando de venda. Mas, hoje em dia, os nossos clientes estão cada vez mais informados. Eles estão cada vez mais abastecidos, né, de munição, de argumentos sobre um produto. Eles pesquisam cada vez mais. Então, se você não tiver o que vem antes da venda, se você não tiver um processo para que depois chegue na venda, para que você consiga conduzir o seu cliente por essa jornada que a gente vai falar hoje, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Porque hoje em dia, os clientes, eles são muito independentes. Até da China as pessoas compram. Não tem mais dificuldade nisso. O cliente, ele não precisa necessariamente de você ou de uma loja física para ele ir até lá e comprar. Na palma da mão, né, a 30 centímetros do seu rosto, ele pode comprar do mundo todo, né? Ele pode entrar, ele pode comprar de onde ele quiser. E hoje em dia as pessoas, quando elas querem saber de um produto, elas vão pesquisar. O que mais tem são o que, gente? Influencers, blogueiras, pessoas no YouTube fazendo vídeo, enfim, mostrando todo esse produto. Então, muitas vezes o cliente, ele já chega na sua loja decidido. Muitas vezes ele nem chega. Sabe por quê? Ele nem imagina que você tem. Ele é seu cliente, ele vai toda semana na sua loja, mas ele nem imagina que você tem um produto que ele está procurando. Por quê? Porque você não teve processo, você não mostrou para ele o que você tem para oferecer. Você não identificou quais são os problemas dele, quais são os produtos que ele poderia se interessar, quais são os serviços que você poderia agregar. Você está só ali atendendo. Você só está ali resolvendo os problemas que ele traz. Você está só respondendo o que ele te pergunta. Basicamente isso, você está fazendo um atendimento. E na verdade, a ideia, né, até de fazer essa live foi de uma pessoa que comentou assim na minha caixinha de pergunta: Amanda, mostra como é o seu atendimento. Eu, quando chego na frente do cliente, eu travo. E, claro, eu poderia trazer aqui scripts de atendimento, até pode ser uma ideia de uma próxima live. Mas a questão dela travar não vai ser resolvida com script de atendimento. Pode até ser resolvido em alguns atendimentos, mas em outros depois vão ficar vagos. Por quê? Por que a pessoa trava quando chega na frente do cliente? Tudo bem, pode ser timidez, enfim, mas tudo isso é resolvido. E aí, a melhor energia, né, a melhor motivação para você vencer a timidez de vender são os boletos, né, minha gente? Os boletos chegam, você sendo tímido ou não, você tendo vontade ou não de vender. Então, filho, não tem essa opção. É você ir lá, levantar e vender, beleza. Então, essa timidez que essa pessoa relatou não ia ser resolvida com script de atendimento, tá? Ela ia ser resolvida, ela poderia resolver algumas questões, mas isso não ia ser algo a longo prazo. Por quê? Porque ela simplesmente precisa de um processo de vendas. Cada cliente que entrar na loja dela, ela tem que ter um processo. Cada cliente vem com uma solicitação, cada cliente vem de um canal, cada cliente vem com um tipo de dor. Então, o script resolveria para algumas pessoas, mas para outras, na maioria das vezes, não resolve a longo prazo. É muito além disso, tá? É muito, 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 muito mais a fundo. E é exatamente sobre todo esse processo, sobre toda essa jornada que a gente vai abordar hoje. E aí, ao final dessa live, eu tenho certeza que vocês vão pensar assim: achei meu erro, Amanda. Eu achei meu erro, agora eu sei como resolver. Tá bem bacana o conteúdo. Então, deixa eu terminar de tomar meu café aqui e vamos embora. O que acontece? Esse processo, gente, que eu tô falando pra vocês aqui, esse processo de venda, ele é conhecido como funil de vendas. Funil de vendas existe há zilhões de anos, só que ele só ficou mais conhecido com o marketing digital, né? Então, quando o marketing digital começou a crescer, as pessoas começaram a falar de funil de vendas, mas na verdade, o funil de vendas, ele pode ser aplicado em qualquer momento, em qualquer área e em diversas situações, tá? Então, a gente está falando de um funil de vendas que você vai criar as etapas, você vai criar
os processos, toda essa jornada dentro desse funil, conforme o seu negócio e conforme de que âmbito você está olhando, tá? De que ótica você está observando esse funil. Aqui agora a gente vai falar de vendas para loja física. A gente não vai falar de marketing digital. Claro que vai incluir algumas coisas, porque quando a gente fala de venda, a gente pode usar sim e deve usar sim a potência do marketing digital para alavancar, né? E vocês vão entender como, mas o nosso foco hoje aqui é pensar na loja física e não no marketing digital, beleza? Então, ó, por que a gente está pensando em funil? Por que a gente fala funil? Eu separei uma imagem, deixa eu ver se eu consigo. Ah, vou conseguir mostrar pra vocês. Ai, que lindo! Adorei que deu certo. Ó, daqui a pouco eu ativo os comentários, tá? Quando a gente fala de funil, por que a gente precisa imaginar esse formato de funil? Por quê, gente? Simplesmente, essa é a jornada do seu cliente. A gente atrai um monte de gente e conforme os processos vão acontecendo, essas pessoas vão afunilando e no final a gente tem a venda. Imagina que todo mundo que você atraísse, você vendesse, seria maravilhoso, né? Imagina se todo mundo que é seu seguidor no Instagram comprasse de você, seria incrível, né? Mas não é assim que acontece. Então, todas as vezes que a gente está pensando em cliente, que a gente está pensando em venda, a gente tem que pensar com essa imagem de funil. Eu atraio muita gente, eu atraio gente, vem me conhecer. E aí eu vou conduzindo essa pessoa para uma jornada até que ela chegue no final, aqui no funil de venda, que é necessariamente a venda em si. Quando a gente fala de etapas de funil, processo de funil, gente, tem pessoas que falam de 5 etapas, 4 etapas, ou até mesmo mais outras etapas, mas hoje aqui eu vou simplificar, porque o que eu quero mesmo é que vocês entendam essa jornada desse cliente. O mais importante é vocês entenderem que a gente tem o quê? Um processo a ser seguido, né? E não importa, vocês que vão desenhar as etapas de vocês, e eu vou ensinar isso na live de hoje, como é que você vai desenhar essas etapas desse funil, tá bom? Cada modelo de negócio tem um processo a ser seguido, mas basicamente é você conduzir por essa jornada. Você vai atrair muita gente, você vai afunilando, até necessariamente se converter em venda. Vira e mexe, eu vou voltar essa imagem conforme a explicação aqui de hoje, tá? Então vamos lá. Quando a gente está pensando nesse funil, a gente vai dividir hoje em 3, tá? Topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Para quem acompanhou a imersão que a gente fez sobre marketing digital, pode estar notando alguma semelhança no conteúdo, mas vocês vão ver que no final não tem nada a ver, tá? Tipo assim, tem a ver, mas eu vou abordar uma outra situação hoje. A gente vai abordar pro lado das vendas mesmo, tá? E não como foi abordado lá na imersão. Fora que a imersão foram 4 horas e meia, né? Aqui a gente tem 50 minutos, enfim. Mas basicamente, para quem acompanhou, sabe exatamente, já tem já conhece esse funil, beleza? Então vamos lá, vamos pensar, eu gosto de dividir nessas três fases lá, o topo, o meio e o fundo do funil. Calma, se você nunca ouviu falar disso, ou se você já ouviu, já tem algum conhecimento, eu quero mostrar exatamente como que isso vai te ajudar aí no seu pet shop. Quando a gente está falando de topo, lá no topo do funil, a gente está falando de atração. Ou seja, ali é o momento de você atrair as pessoas para o seu negócio. Então, como que você vai atrair pessoas? Porque pensa bem, você abrir o seu pet shop, certo? Gente, não adianta você abrir e ficar esperando que as pessoas apareçam no seu negócio. Você precisa ter ações, você precisa fazer campanhas, né? Para que você consiga atrair as pessoas pro seu negócio. Ah, mas eu vou abrir num shopping. Legal, o shopping já tem um movimento, mas mesmo assim, por exemplo, na minha cidade tem shopping e eu não sei se tem loja nova lá, eu não recebi nada, né? Eu não sei se tem alguma coisa acontecendo lá, por mais que tenha um movimento do próprio shopping, mas você tem que avisar que você abriu, que você tem um negócio, quais são os seus diferenciais. Ah, vamos imaginar que abriu uma loja de roupa no shopping. Tá bom, uma loja de roupa, legal, mas eu já compro roupa em outras lojas. Eu preciso ser impactada por uma ação
Eu preciso ser impactada por uma campanha que me diga, olha, você precisa vir comprar aqui na nossa loja, você precisa vir conhecer a nossa loja, porque a gente tem esse diferencial, a gente vai resolver esse problema seu, a gente vai te ajudar nesse ponto. Ah, aí vai chamar a minha atenção. Então, por mais que você já esteja abrindo em um ponto que é incrível, entendeu? Você está abrindo na frente de um condomínio, você está abrindo no shopping, você escolheu um ponto bem estratégico, legal, mas ainda assim você precisa trabalhar o topo do funil, que é o quê? Atrair as pessoas para sua loja, certo? Então o topo do funil é você atrair, você chama um monte de gente, você fala que você existe, você mostra os seus diferenciais, beleza. Quando a gente está falando do meio de funil, a gente está falando do relacionamento, da consideração, ou seja, é você dizer assim, olha, basicamente, legal, gente, eu existo, oi, eu existo, eu tô aqui, você tá atraindo. Já nesse meio do funil é você se relacionar com as pessoas. Então é você dizer por que você é bom, por que você realmente por que as pessoas têm que comprar de você, que solução você oferece, qual que é o seu diferencial, né? Então muitas vezes, vamos imaginar que você tem alguém, você tá no shopping, de novo, vou pegar esse exemplo aqui, você abriu um pet shop no shopping, a pessoa passou na sua frente, beleza, ela tá ali, parou e olhou, se sentiu atraída, entrou na loja, ponto, ela já tá entrando, você está conduzindo ela, por quê? Para uma segunda jornada desse funil. A primeira você atraiu ela de alguma forma, ou ela veio para necessariamente visitar a sua loja por alguma campanha que você fez, que ela viu, então ela veio para visitar a sua loja, ou ela estava passando e a sua vitrine chamou muito a atenção dela. Então, você já conseguiu atrair, você já conseguiu conduzir ela no começo lá do seu funil. Quando ela entra na sua loja, você já está indo o quê? Para meio do funil. A pessoa está entrando na sua loja, ela está olhando, não necessariamente ela tem alguma coisa para comprar, talvez ela queira só conhecer a loja. Só que aí, quantas vezes não teve muita gente aqui que entrou para conhecer uma loja e saiu de lá com sacolada? Por quê? Porque tinha processo. A pessoa sabia exatamente o que fazer. Então, olha, eu estou no shopping, eu estou atraindo as pessoas através da minha vitrine. Quando a pessoa entrar, se a pessoa entra na sua loja e você simplesmente fica ali esperando ela falar alguma coisa, se você ouve, eu tô só dando uma olhadinha, e você se conforma com isso, é só topo do funil. Você não vai se relacionar com essa pessoa e provavelmente você não vai vender nada. Você não está conduzindo o cliente para essa jornada. Lembra que a gente quer conduzir o nosso cliente? A gente quer que ele seja atraído, a gente quer que ele se relacione com a gente quer que ele chegue no fundo do funil, que é o quê? A compra necessariamente. Então, a partir daí, você vai conduzindo esse cliente para essa jornada toda. E quando a gente está falando de fundo de funil, é a venda propriamente dita. É necessariamente você vender. A pessoa vendeu, legal, ela chegou no fundo do seu funil. Então muitas pessoas até falam que é bacana você pensar num funil como etapa, que depois da venda tem pós-venda, análise e tudo mais. Show, mas a gente não vai abordar isso aqui hoje, tá? Primeiro eu quero falar desses processos. É importante falar, eu tô falando aqui de vitrine, eu tô usando esse exemplo como shopping, mas a minha loja também não tem vitrine. A minha loja também não é no shopping, então a gente tem que utilizar outras estratégias para atrair, para vir para esse primeiro, para esse primeiro processo que a gente quer, e a gente já vai falar sobre isso aqui, tá? Então, primeira coisa, você pensou, vocês entenderam, gente? Deixa eu colocar de novo aqui essa imagem, eu acho bem legal, tá? Para que vocês vejam. Então, é isso aqui que a gente tem que pensar. Esse aqui é o seu processo de venda. Esse é o seu processo de venda. Claro, de uma maneira bem genérica, a gente vai começar a destrinchar esse processo aqui agora. Mas esse aqui é o seu processo de venda. Você tem que atrair as pessoas, depois você tem que se relacionar com elas, tem que ter um processo oh meu Deus, me fugiu a palavra, muito elaborado aqui no meio do funil. Por que acontece? A galera fica assim, eu preciso atrair clientes novos, eu preciso atrair, beleza. Aí você faz campanha, coloca outdoor, coloca propaganda na televisão, no rádio, atrai. Mas chega que as pessoas não compram. Por quê? Porque você não tem processo. Você espera a pessoa chegar na sua loja e você fala, oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Não vi a propaganda de vocês no rádio, eu tô só dando uma olhadinha. Tá bom, qualquer coisa você pode vir aqui, tá? Me chamar. E aí? Agora, se você tem um processo definido, é um cliente novo. Um cliente que nunca veio na loja. Então, vamos pensar o seguinte,
Começa a perguntar, você tem cachorro? Qual que é a raça? Você leva para dar banho com frequência? Você escova em casa o seu cachorro? Ele tem cama? Enfim, e aí conforme a ação que você quer naquela semana, você vai ter um processo. Não é simplesmente você estipular um processo e engessar esse processo, tá? Não é isso. É você o tempo todo ter esse processo muito bem alinhado. Então pensa só neste funil. É isso que eu quero falar com vocês. E aí o que acontece? A galera fica assim, ó. Calma aí, deixa eu tirar aqui. A galera fica, porque eu quero vender. E fica só assim, ó, falando sobre venda. Manda coisa na lista de transmissão para cliente que nunca teve um relacionamento querendo vender. Chega na loja, tudo bem, oi, você viu esse produto? Sendo que você não conhece o cachorro dele, você nunca perguntou, você não sabe exatamente se o cachorro dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, você não ouviu o cliente, a pessoa só chega na loja, você quer o tempo todo você só quer o quê? Pensar em fundo de funil. Eu quero vender, eu tô pedindo meu cliente em casamento. Lembra, se você simplesmente começa a entrar direto na parte da venda, você tá pedindo o seu cliente em casamento, né? Sem você nunca ter se relacionado. É a mesma coisa que você conhecer alguém hoje e falar, oi, tudo bem, você quer casar comigo? É o que você tá fazendo. É o que você está fazendo quando você não conduz o seu cliente por essa jornada. Você tem que conduzir ele nessa jornada. Beleza, mas eu já entendi certinho. Eu já entendi que tem essa jornada. Eu já entendi sobre o funil. Mas como que eu monto esse funil para mim? Né? Como que eu vou fazer algo personalizado? Porque cada modelo de negócio, cada loja e tudo mais, realmente vai ter uma etapa diferente desse funil. Então eu quero saber agora como é que eu faço para montar esse funil, para que eu possa criar processos pro meu cliente, para que eu possa ter uma jornada. Lembra como eu falei para vocês que se você não tem processo, se você não tem uma jornada do cliente a ser percorrida até chegar na venda, dificilmente você vai ter vendas frequentes. Dificilmente você vai ter constância nas vendas. O tempo todo você vai ter que ficar usando técnicas e, enfim, criando campanhas. Isso faz parte do processo de vendas, faz parte do funil, faz também, mas ele é inserido dentro de um contexto e não necessariamente técnicas soltas. Vou fazer uma promoção, quase não estou vendendo, vou fazer uma promoção. Beleza, você vai vender. Mas e aí, você pede de novo, né? Você fez uma promoção, você vendeu, aí você reabastece seu estoque. Você só está vivendo de promoção? Não tem constância, porque não tem esse processo, não tem essa clareza por onde você tem que conduzir esse seu cliente. E muitas vezes as pessoas ficam querendo atrair clientes novos, né? E aí vocês vão já identificar qual que é o gargalo aí de vocês. Você vai perceber o seguinte, que você precisa conduzir esse cliente, né? Por toda essa jornada. Que se você não fizer isso, você não vai ter essa constância. É o tempo todo você tendo que fazer ação, tendo que fazer, pensando em técnica e tudo mais, e não tem uma constância. Agora, as técnicas, elas vão existir, as campanhas vão continuar existindo, não tem vida mole não para empreendedor. No entanto, elas vão estar sempre inseridas dentro de um contexto. E esse processo, ele vai ser natural para você. Então, quando a gente está falando de jornada do cliente, tem clientes que simplesmente, eles vão levar dias para ir de uma etapa para outra. Ele vai lá, primeiro ele é atraído por você, começa a olhar o seu trabalho, vai lá, te observa, pergunta para alguém que já usufruiu dos seus serviços, se comprou alguma coisa com você, começou a se interessar. Aí ele dá o segundo passo, aí ele vai na sua loja, você faz alguma coisa que você cria esse gatilho nele e ele resolve visitar a sua loja. Ele vai lá, ele visita, conversa com você se relaciona com ele, mas ele não compra nada, ele volta para casa dele. Passa mais alguns dias, ele volta de novo e aí, de repente, pode ser que aí você consiga fazer essa jornada. Você tá ali, você tá plantando. E finalmente, depois de alguns dias, ele chega no fundo de funil. Agora, tem clientes que simplesmente vão conduzir, eles vão de uma fase para outra em questão de minutos. É coisa rápida.
Agora, o que que muda? Algumas coisas mudam. Algumas coisas mudam. Algumas coisas mudam, foi tenso. Algumas coisas mudam, né? Algumas variáveis, elas interferem nessa tomada de decisão de uma etapa para outra. Primeiro, a personalidade do cliente. Sim, muitas vezes você pode perceber que para algumas pessoas as coisas elas acabam funcionando mais rápido, elas acontecem de uma forma mais rápida, porque a pessoa ela já tá ali, ela já pesquisou bastante, ou ela já tá decidida, ela já quer resolver isso logo. Agora tem pessoas que elas precisam de mais, elas são pessoas, e aí quando a gente está falando de perfil comportamental, né, entra assim nessa questão, tem pessoas que são conformes, segundo a linha de perfil comportamental, são 4, nem isso aqui nem tá no meu script, mas enfim, só para vocês entenderem, são 4, o DISC, né, dominante, influente, conforme, e o S agora não me lembro o que é. Mas o C, que é de conforme, são pessoas metódicas, que elas precisam realmente de informações, elas precisam pesquisar muito para daí ela tomar a decisão de compra. Então sim, a personalidade do seu cliente ela também influencia de uma etapa para outra, mas ao mesmo tempo não dá para você ficar colocando a culpa na personalidade do cliente. Ah, não, então eu só tenho cliente conforme, eu só tenho cliente do perfil C, porque como as pessoas demoram para tomar decisão aqui, como a galera reclama. Não. Cabe a você entender o que você precisa fazer para conduzir esse cliente para a próxima etapa. E aí, por isso que não adianta você ter um perfil só, uma jornada só traçada. Você tem que ter o quê? Várias abordagens. Você tem que ter vários approaches, que a gente chama, para que você teste, porque com cada cliente vai funcionar de uma maneira. O processo acaba sendo o mesmo, mas a abordagem, né, os argumentos, você identificar todas essas objeções, elas são diferentes quando a gente está falando de um processo para o outro. Então, claro, a partir do momento que você entende o perfil de cada cliente, você consegue elaborar uma estratégia para cada perfil, o que é muito bacana você pensar nisso também. Então você une o funil de vendas, né, o conhecimento do funil de vendas do processo, com o conhecimento de perfil de cada cliente. Tá bom, então tem 4 perfis, eu vou traçar um funil de vendas para cada perfil, e aí conforme eu vou conversando com as perguntas que eu vou fazendo, eu vou ali entendendo quem é cada perfil e qual processo eu vou usar, né? Isso é uma dica bem bacana, não estava no meu script, mas é uma dica que eu acho que vai te ajudar nesse momento. Só não coloque a culpa sempre no perfil do cliente, tá? Não coloque a culpa, porque cabe a gente fazer com que isso não seja um empecilho para o cliente ir até o fundo de funil. Então, quando a gente está falando... Também, Arthur, também, com certeza, porque se a gente está falando, por exemplo, de pessoas que têm dificuldade em conversar, que têm dificuldade em se aproximar e muitas vezes em comunicação, né? Às vezes a pessoa ela é travada mesmo, isso é algo que nós empreendedores precisamos vencer. Por quê? Porque se você tem esse comportamento, provavelmente você não vai conseguir estimular isso nos seus funcionários. E você pode até ser que você tenha esse tipo de comportamento em algum funcionário seu. No entanto, quando esse funcionário sair, quando esse funcionário simplesmente mudar, sei lá, né? E aí, você vai voltar a não ter processo no seu negócio? Tem que partir de você. E como eu falei, a maior motivação que a gente tem para vencer isso são os boletos, né, gente? Os boletos vêm. Então, a gente precisa realmente focar nisso para vencer. Fala, cara, eu preciso vencer isso. E sabe como que a gente vence isso? A gente vence isso com estudo, a gente vence isso com conhecimento. Porque a partir do momento que você está seguro para falar, que você está seguro para mostrar aquilo, isso acaba saindo com mais, sabe, gente, com mais fluidez. Então vamos lá, vamos focar aqui. A gente tá pensando, então, beleza, então, Amanda, eu já entendi de funil, já entendi de processo, já entendi também sobre essa questão de uma etapa para outra, mas como que eu construo o meu funil de vendas? Como que eu construo o meu funil? Primeiro ponto,
Você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar na jornada do seu cliente. Então, de novo, eu vou frisar aqui a importância de você conhecer seu cliente. Eu sempre falo isso. Conhecer seu cliente conforme o seu modelo de negócio. Isso agora, de novo, é fundamental, porque você precisa saber quem é seu cliente, da onde ele vem, quais são as principais dores, como que você pode resolver as dores e os problemas do seu cliente. Então vamos lá, você estudou seu cliente, você sabe que a maioria é família com criança, que tá próximo do residencial da onde é o seu pet shop. Beleza. Você foi lá e você sabe disso, você estudou seu cliente. Então, como é que você vai fazer para colocar ele lá no funil? Você tem que colocar o seu cliente no funil. Lembra? A gente está falando de funil. Como é que você vai fazer para colocar o seu cliente lá no topo desse funil, para você atrair esse cliente? Bom, se eu sei que são famílias, a maioria dos meus clientes família, né? Pai, mãe com criança, então eu vou pensar em ações para colocar ele lá no topo. Como? Eu vou fazer alguma ação com criança, traga seu pet e o seu filho pode assistir, traga seu pet, ele e seu filho vão ganhar um brinquedo. Eu vou fazer ação, por exemplo, em escola, tem alguma escola aqui próxima, que provavelmente as crianças que moram aqui perto devem estudar nessa escola, então eu vou fazer uma ação com essa escola, eu tô entendendo que é família. Eu já percebi também que se são famílias, provavelmente essa família ela tem uma rotina cedo, porque a criança tem escola de manhã, então ela vai acordar cedo, ela tem escola de manhã. Eu posso pensar em alguma coisa logo na manhã já para impactar ela. Já sei, tem uma padaria aqui perto, então eu vou fazer alguma ação na padaria que quando o cliente for comprar o pão na padaria, ele vai ganhar um vale alguma coisa, ele vai ganhar, enfim, vai ter um panfleto meu, ou então eu vou fazer alguma coisa no saco de pão, enfim, o que faz sentido aí pro negócio de vocês. Estou só querendo trazer ideias. Ou seja, quando você entende o seu cliente, você sabe como é que funciona a jornada dele. Então é muito mais fácil para você pensar em colocar ele lá no topo. Então primeiro a gente está pensando em colocar ele lá no topo do funil, lembra? Para que ele seja atraído e entenda que você existe, saiba que você existe. Beleza, a gente vai pensar em estratégias para poder atrair. Legal, agora eu tenho que conduzir esse cliente para minha próxima etapa, que é o quê? No meio do funil, que é para eu possa me relacionar com ele, é o que a gente chama de consideração, para que ele considere você, sim, o melhor pet shop, né, para que leve o cachorro dele. Tá bom, eu coloquei ele lá no topo, eu consegui atrair, eu consegui chamar a atenção dele. Olha, oi, eu existo, eu tô aqui, tá? Eu tenho algo que pode ser interessante para você. Como é que você vai se relacionar com ele? A partir do momento que você fez uma ação, e aí por isso que não adianta, gente, simplesmente a gente fazer ações sem pedir que o cliente faça algo em troca, sem uma CTA. O que é CTA? Call to Action, sem uma chamada para ação. Amanda, mas isso só não funciona no marketing digital? Não, funciona sim também no marketing offline. Então, por exemplo, você faz uma ação, você deixa um panfleto lá nessa padaria, você identificou, lembra? Você identificou que os seus clientes são clientes que são famílias. Provavelmente essas pessoas acordam cedo porque filho tem escola, tem uma rotina diferente e eu acho que essa pessoa ela frequenta bem essa padaria aqui perto. E aí você deixa um panfleto seu lá. Se você deixa um panfleto seu simplesmente falando quem você é, falando da sua empresa, legal. Agora, se você deixa um panfleto falando sim sobre os seus diferenciais e como você pode resolver as dores dele, porque lembra que você entendeu quem é seu cliente, você sabe qual que é a principal dor dele? Só um parênteses aqui. Vamos imaginar que a dor do seu cliente seja uma rotina. Ele tem filho, né? Então ele tem a rotina de levar a criança na escola, buscar a criança na escola, aquela loucura, e ele nunca consegue levar e buscar o cachorro dele. Então o que você vai mostrar? Que você tem o quê? Um taxi dog equipado, um taxi dog com segurança, com conforto para o seu cachorro. Agende o seu horário, né? E enfim, a gente vai buscar o seu cachorro. Beleza, você já resolveu essa dor dele. E aí nesse mesmo flyer, né? Então você fez lá um panfleto mostrando algo que você tem para resolver a dor do seu cliente. Não é simplesmente falando dos seus diferenciais, você focou em resolver a dor. Legal. Além disso, lembra que eu falei que a gente precisa de uma CTA, que é um Call to Action? Apresente
este panfleto e ganhe uma hidratação, válido até dia tal. Você colocou lá uma chamada, o seu cliente, ele que nem é seu cliente ainda, o seu prospecto, que a gente chama, né, o seu prospect, a gente chama assim no marketing, o seu cliente, ele precisa fazer alguma coisa. Se você der qualquer coisa para ele, você faz qualquer ação, sem você dar uma urgência, sem você pedir algo em troca dele, né? Sem pedir uma ação dele de volta para você, essa ação, gente, ela vai acabar se perdendo, né? Com certeza vai ter retorno, as pessoas vão no seu pet shop. Agora, quando você coloca um call to action, quando você coloca uma data, isso traz uma urgência. E com isso vai fazer com que ele tome uma medida. Ah, nossa, que legal! Então, beleza, eu quero ir lá, eu gostei, eles têm Taxi Dog, eles resolvem uma dor, e se eu apresentar isso aqui, eu ganho uma hidratação, que legal, eu vou levar para casa e vou me programar para ir lá. Quer ver como esse negócio de CTA funciona com vocês? Quantas vezes vocês viram vídeos, memes, tá? Memes. Em Instagram, em rede social e tudo mais. Você viu um meme lá que você deu risada. Mas aí na legenda tava assim: você e quem? Marca sua amiga aqui. Você nem tinha pensado em marcar sua amiga. Você olhou, beleza, você deu risada, você lembrou até de alguma situação, mas você nem tinha pensado em marcar. Mas a partir do momento que você olha a legenda, marca a sua amiga aqui, automaticamente a sua mente pensou na sua amiga que tem tudo a ver com aquele vídeo e você vai marcar ela. Se não tivesse aquela legenda, você até poderia mandar no direct pra ela e tal, mas ele não ia te conduzir para isso, porque ele te conduziu para uma ação. Então a mesma coisa acontece com o nosso cliente. Se você não dá um call to action para ele, ele não vai agir. Ele vai ver o seu panfleto, ele vai ver a sua postagem na rede social, ele vai ser impactado com você de alguma forma, ele sabe que você existe. Legal, aquela empresa existe. Quando eu precisar, eu sei que tem um pet shop ali. Quando acontecer alguma coisa com o meu cachorro, ou quando aquele lugar que eu levo ele, por algum motivo me decepcionar, eu sei que tem um pet shop ali. Você não criou nenhuma urgência, você não criou nenhuma ação, você simplesmente não mostrou que ele precisa de você, que você resolve a dor dele. Então, por isso que muitas vezes as pessoas fazem campanha: eu já panfletei meu bairro inteiro. Eu mando lista de transmissão toda semana e nada acontece, eu não vendo. Por quê? Porque você não está conduzindo o seu cliente pela jornada certa. Às vezes o seu cliente, ele até pode estar entrando num funil que você talvez nem sabia disso. Aí você olhando bem, você fala assim: cara, é verdade, eu já estou conduzindo o meu cliente por esse funil. Só que você não está, o quê? Criando gatilhos para que ele vá logo de uma etapa para outra. Você não está criando ações para que ele vá de uma etapa para outra. E aí, esse é o nosso próximo ponto que você tem que saber quando você estiver criando o seu funil. Então, o primeiro ponto para você criar seu funil: quem é meu cliente? Onde que eu vou encontrar ele? Quais são as dores dele? O que é o principal para o meu cliente? Beleza, você entendeu esse seu cliente. Qual que é a jornada desse meu cliente? O que ele faz? O que ele sente? Como que eu vou conduzir ele por essa jornada? Qual seria a jornada perfeita para esse cliente? Começou a pensar nisso? Vem o segundo ponto, que é o quê? Você definir as etapas do funil. E muitas vezes, como eu falei, não é um funil só. Você vai ter um funil, por exemplo, para quem vem de rede social. Você vai ter outro funil para quem vem de ligação. Outro funil para quem vem do WhatsApp. Por que isso, gente? A gente está trabalhando primeiro com a nossa boca larga lá do funil. Vamos lá, o tempo todo eu vou trazer essa imagem aqui para deixar bem claro para vocês, né? Então a gente está aqui, ó, trabalhando com essa boca larga do funil. E você vai colocar ele no seu topo do funil o tempo todo, não só através de uma fonte. Então você vai pensar: eu vou fazer rede social, eu vou fazer lista de transmissão que as pessoas podem compartilhar com outras, eu vou fazer outdoor, eu vou fazer propaganda na rádio, eu vou fazer panfleto. Você tá aqui, ó, criando um topo gigante. Você tá colocando de várias fontes essas pessoas nesse topo de funil. Tá tudo bem isso, né? Tá legal. Uma coisa só que eu recomendo é que você faça
uma ação por vez. Porque se você fizer tudo ao mesmo tempo, você não vai saber exatamente o que está dando certo. Então, cuidado. Muitas vezes, na hora do desespero aí, a galera desespera e começa a fazer um monte de coisa pra vender. Tô apavorado, meus boletos, preciso vender. Começa a fazer um monte de ação. Então, fundamental você fazer o quê? Faça uma ação de cada vez, para que você consiga ver o que realmente está te trazendo retorno, tá? Então, você colocou aí, ó, nesse topo do funil, você trouxe de várias fontes, né? Agora, quando pra gente poder conduzir do topo do funil pro meio, o que é o topo do funil? Atrair a galera. Você conseguiu atrair, você conseguiu mostrar que você existe, certo? Que você tem um negócio legal, que o seu negócio existe. Agora, pra gente conduzir ela pro meio do funil, depende. Se essa pessoa ela foi impactada, por exemplo, por um anúncio seu no Instagram, no Facebook, por alguma rede social, como é que ela vai entrar em contato com você? Talvez pelo direct. Como é que você vai fazer para que essa pessoa sinta vontade de ir até a sua loja física? Ela foi impactada por você através das redes sociais. E aí, através desse contato, se você só respondeu o que ela pergunta no direct, uma enorme chance de não conseguir conectar. Então, você pode até falar assim, nossa, mano, um monte de gente me chama no direct. Nossa, eu respondo, sei lá, uns 10 directs por dia, mas quase ninguém vem na loja. Eu vou até parar de perder meu tempo com esse pessoal do direct aí, porque ninguém vem na loja. Não, é que você não está conseguindo conduzir ela para a próxima etapa do funil. Então, o que você precisa? Peraí, você conhece seu cliente, ele se sentiu atraído. O que é o problema? Por que ele não está vindo na sua loja? Ah, porque ele perguntou o preço do banho, eu falei e ele achou caro. É claro, ele não conhece você ainda. Foi o primeiro contato que ele teve com você. Se você só mostra preço, ele só vai ver preço em você. E aí ele vai comparar preço por onde ele já leva, né? Ele vai comparar preço por preço. Ah, preço por preço, lá onde eu levo tá ok, tá legal. Ah, vou manter lá, esse lugar aqui é muito caro. Ele só viu o preço. Agora, se você tem um processo definido de você antes fazer algumas perguntas, né? E você simplesmente mostrar que você não é só preço, você agregar valor nesse contato, pronto, você vai começar a conduzir ele para a próxima etapa do funil, tá? Isso é fundamental, fundamental. Agora, o cliente veio, vamos imaginar que ele ligou na loja, ele recebeu o seu panfleto, ele foi impactado por você através do panfleto e ele ligou na loja. Como é que vai ser esse processo na loja, no telefone, para você conduzir ele para a próxima etapa do funil, tá? Como é que você vai fazer isso? Tem que ter de novo um processo, certo? Então, daqui eu simplesmente vou no telefone, eu vou mostrar quais são os nossos diferenciais e no final eu vou dar um brinde. Olha, é a primeira vez que você vem aqui, você não tem cadastro com a gente, então a gente tem um brinde especial para a primeira visita. Traz aqui, porque você vai ganhar uma hidratação e tal. Se você já percebeu que é a primeira visita da pessoa, olha a grande sacada. Quando você estiver falando, explicando os seus diferenciais, você já fala sobre essa hidratação, por exemplo, que vai ser o brinde. Olha, inclusive, a gente tem uma hidratação aqui, que no caso do seu cachorro é Shih Tzu, nossa, seria incrível, porque ela deixa o pelo muito mais alinhado, fecha as cutículas do fio. Não sei se você viu no Instagram a postagem que a gente fez no dia tal, tem a foto desse cachorro que ele fez. Traz aqui, é super legal. Aliás, é a sua primeira visita aqui? Nossa, que legal! Então, para a primeira visita, essa hidratação que eu tô te falando é brinde, é uma cortesia de boas-vindas para que você conheça o nosso trabalho, o nosso serviço. Ou seja, não parece que é aquele brinde que você ganha só para ser brinde, sabe? Que tipo, é uma canequinha que você nunca vai usar, uma caneta que não funciona, uma caderneta que fica no fundo da bolsa. Então não, é algo que você antes, né, até ela entendeu que você ia querer vender para ela essa hidratação, né? Esse cliente parecia que você queria vender essa hidratação e no final você disse, olha, traz aqui que você vai ganhar, ou seja, você agregou valor
nesse brinde, que no final é um brinde que a pessoa não sabia, né? Então isso é bem legal. Ou seja, você está criando um processo para você conduzir ela para a próxima etapa. Você atraiu ela está lá no topo do funil. Como é que você faz para ela ir para a próxima etapa, que é o meio do funil? Com processo. Agora, se você não tem processo, se você só responde aquela pergunta, se você só fala preço, provavelmente ela não vai para a próxima etapa do funil. Então, aqui, nesse momento, é você fazer o quê? Desenhar todas essas etapas. Quais são as etapas do seu cliente? Se ele vai vir de uma maneira, se ele vai vir pelo telefone, se ele chega na loja, tava passando aqui na frente, achei bonita a loja, resolvi entrar. Beleza, ele está no seu topo do funil. Como é que você vai conduzir ele para o meio? É completamente diferente do que por telefone. A pessoa está ali na sua loja, ela está circulando pela sua loja. Você pode ter um contato muito mais próximo com ela, então o processo já é outro. Vocês conseguem perceber a diferença? E agora, no primeiro momento, pode parecer meio complexo, mas depois fica tão natural. A sua mente começa a trabalhar, sabe? Nesse processo. É bem interessante. Então, beleza, você entendeu a jornada do seu cliente, você definiu as etapas do seu funil. Agora a gente vai pro próximo ponto quando você está criando o seu funil de venda. É você pensar o quê? Você vai criar estratégias para que você conduza esse cliente para todas essas etapas. Lembra que o nosso cliente entrou no topo. Agora você quer o quê? Que ele conduza, você quer o quê? Que ele avance para as próximas etapas e que ele chegue aqui no final e compre. É para isso que a gente quer, né? É exatamente isso que a gente quer com esse funil de vendas. Então, por isso que a gente tem que pensar o quê? Em estratégias para acelerar de uma etapa para outra. Então, legal, você atraiu, você tá lá, tá no topo, você conseguiu atrair. Como é que você vai entrar na próxima etapa? Se você só simplesmente responde o que o cliente te pergunta, não vai rolar.